Boa noite a todos. Havendo um número legal, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que estiverem de acordo, então, permaneçam como estão. Aprovada, então, a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu convido o nobre primeiro secretário Juscelino para fazer leitura do expediente. Ofício número 09/2013, Setor de Contabilidade. Prezado Senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativo ao mês de agosto de 2013. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Cleide Liz de Antônia, contadora. Escola de Ensino Fundamental, Professor Francisco João Vale. Ofício número 084/2013. Excelentíssimo Senhor Ayrton Dal Bosco, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Cumprimentando-o cordialmente, desejando-lhe saúde e paz. A Escola de Ensino Fundamental, Professor Francisco João Vale, da localidade de 30 Réis, município de Nova Trento, comunica que realizará no próximo dia 21 de setembro, no Salão Paroquial São Virgílio e Praça Deinone, a terceira Festa da Primavera e primeira Mateada da Integração. O evento se estenderá das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com atrações de caráter sociocultural e de lazer. Ao meio-dia será servido um suculento arroz carreteiro, acompanhado de salada e pão. No período da tarde, acontecerão as apresentações artísticas dos estudantes da escola. Assim sendo, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores para participarem do evento, contando com a honrosa presença dos nossos legisladores. Antecipadamente agradecemos e nos colocamos à disposição. Paulo Carvalho, diretor-geral, Moacir Facchini, diretor adjunto. Indicação número 352/2013. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providências junto ao Executivo Municipal, no sentido de que a Secretaria de Obras procure solucionar problemas existentes na Rua dos Imigrantes, entre a Trentocred e pouco abaixo da residência do Sr. Virgílio Maurici. Justificativa. São 3 os problemas ali existentes. Por falta de desnível ou boca de lobo, tanto a água da chuva como a água que é utilizada para limpeza na Trentocred fica empoçada em frente às residências, causando transtornos. Há um começo de desmoronamento do calçamento, porque certamente algum tubo da rede de esgoto está quebrado. E no mesmo trecho havia uma lombada, que foi retirada, e o calçamento ficou com uma depressão neste local. Senhor Virgílio disse a este vereador que já está cansado de solicitar e nunca ser atendido. Espero que os responsáveis deem atenção necessária a esta indicação. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 353/2013. Que sejam tomadas providências no sentido de solucionar 2 problemas existentes na localidade de Baixo Salto, quanto dar mais atenção ao problema da Estrada do Baiano e contratar um auxiliar de manutenção. Justificativa. Moradores desta comunidade procuraram este vereador para que chegasse ao conhecimento do Executivo a insatisfação dos mesmos quanto à falta de atenção da Prefeitura com a localidade. Relataram que a Estrada do Baiano se tornou intransitável, devido aos veículos pesados que ali transitam diariamente e a Prefeitura não faz a manutenção necessária. Reclamaram da falta de um auxiliar de manutenção, pois, segundo eles, a comunidade sempre esteve servida neste sentido, não entendendo por que agora não existe esta prestação de serviço à comunidade. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador.
Indicação número 354/2013. Que sejam tomadas providências no sentido de melhorar a estrada de acesso ao Instituto Desafio Jovem. Justificativa. Segundo o senhor Daniel, diretor do Instituto, o acesso não recebeu nenhuma melhoria, apesar deste vereador já ter feito 2 indicações neste sentido. Espero que com a terceira possamos sensibilizar o secretário para que as melhorias sejam realizadas. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 355/2013. Que se estude a possibilidade de isentar a empresa de transportes Trento Tour Turismo dos impostos municipais por um período de 10 anos. Justificativa. Diante da tragédia provocada por bandidos que causaram um enorme prejuízo financeiro e emocional aos proprietários, e pelo grande gesto dos mesmos em não desistir, apesar da fragilidade da segurança que o Estado oferece, nada mais justo o poder público municipal dar sua contribuição, apesar de singela, mas seria uma grande manifestação de solidariedade. Portanto, espero que não sejamos ingratos com quem muito contribuiu para o desenvolvimento deste município, prestando um serviço de grande qualidade à nossa gente. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 356/2013. Que se estude a possibilidade de mudar o trânsito da rua Floriano Peixoto. Justificativa. Diariamente, e desde quando implantaram a mudança no trânsito desta rua, muitos usuários reclamam, e com razão, que foi uma atitude impensada, pois a mesma se transformou num desvio para os motoristas que necessitam sair da mesma, para transitar na rua Santo Inácio, especialmente no sentido da Praça Getúlio Vargas, sem contar que deve ser a única cidade do mundo que teve o principal acesso ao hospital impedido de ser utilizado. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 357/2013. Que a Secretaria de Obras dê atenção à solicitação de moradores residentes na Rua Independência, mais precisamente após o local conhecido como Casas Populares, quanto um atoleiro ali existente. Justificativa. O morador Oscar Silveiro comunicou a este vereador que no local acima citado formou-se um atoleiro que dificulta a passagem de veículos, tanto pesado como de pequeno porte, mesmo nestes dias de sol. Portanto, em nome de todos os moradores, solicitou a este vereador que comunicasse ao Executivo da urgência de se resolver o problema, que acaba trazendo transtornos tanto aos que lá residem, como aos que por lá transitam. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 358/2013. Que a Secretaria de Assistência Social e Bem-Estar tome iniciativa de resolver o problema do cadeirante que tem a Praça Del Comune como sua residência. Justificativa. A praça é um local público que tem que estar limpo, agradável e aconchegante. Mas nos últimos tempos o cenário é triste, deprimente e poluído, devido a um cidadão que fez desse local sua propriedade, com direito de sujar, gritar, desrespeitar e xingar a quem ele bem entender. Para uma cidade que prega o turismo como prioridade, isto é um ponto negativo, além de vergonhoso. Portanto, espero que se tome uma atitude definitiva quanto retirar este homem deste local e fazer com que a família do mesmo assuma a responsabilidade que lhe é de obrigação, ou a prefeitura ou interna em algum local apropriado e custeie a despesa. O fato é que esta situação já passou dos limites. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 359/2013. Que se providencie realizar um pequeno reparo quanto ao nivelamento do início da rua Jardim Azaleia. Justificativa. Por motivo de desnível, a água da chuva acaba ficando acumulada por vários dias bem no início da referida rua, causando transtornos aos usuários,
e principalmente ao estabelecimento comercial ali instalado. Para melhor compreender o fato, nada melhor do que entrar em contato com o Sr. Euclides Pedrotti, popular Quidinho. Espero a compreensão do Executivo no sentido de se resolver em breve este pequeno, mas incômodo problema. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 360/2013. Que seja macadamizada a estrada da casa do senhor Saul Yakzak, no bairro Rio Viado. Justificativa. Essa indicação se faz necessário, pois a rua está intransitável. Nem com tobata traçada, tem muita lama e muitos buracos. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Hélio Vil, vereador. Indicação número 361/2013. Que seja macadamizada a estrada do Morro da Valsugana e do Trombudo. Justificativa. Quando chove, somente com trator para rebocar os caminhões. E empresas como as Conservas Vil, Sucos Dark e a Cooper Trento não conseguem transitar e honrar seus compromissos com seus clientes. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Hélio Vil, vereador. Indicação número 362/2013. Que seja feita a tubulação próxima ao galpão de festas da Capela do Indaiá. Justificativa. A tubulação existente não é suficiente para o escoamento das águas naquele local. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Juscelino Marino Kini, Edson Hugen, Jaison Moacir Marchiori, vereadores. Indicação número 363/2013. Que seja recuperado o abrigo de passageiros na SC 410, em frente à residência do Sr. Heriberto Clã, no distrito de Claraíba. Justificativa. O abrigo existente foi danificado após uma colisão no local. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Juscelino Marino Kini, Edson Hugen, Jaison Moacir Marchiori, vereadores. Indicação 4/2013. Que seja substituída uma tubulação, galeria, existente próximo à residência do Sr. Hilário Postai, na Rua Geral do Tirol, no distrito de Claraíba. Justificativa. A tubulação existente, feita há alguns anos, não comporta mais o escoamento das águas. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Juscelino Marino Kini, Edson Hugen, Jaison Moacir Marchiori, vereadores. Indicação número 365/2013. Que através do setor jurídico veja a possibilidade dos eleitores residentes no bairro São Luís, de Nova Trento, possam se recadastrar junto à Justiça Eleitoral, mesmo que não possuam ainda um comprovante atestando que sua residência pertence ao município de Nova Trento. Justificativa. Como a decisão da Justiça confirmando que o bairro São Luís pertence de fato ao município de Nova Trento foi recente, não houve tempo hábil para que as concessionárias dos serviços públicos atualizassem seus cadastros com esta informação, prejudicando o cadastro biométrico dos eleitores daquele bairro. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Leonir Maestre, vereador. Pedido de informação número 38/2013. Se a Prefeitura já tem iniciado ou concluído algum estudo quanto à possibilidade de se pavimentar a Rua Independência no bairro 30 Réis em sua totalidade. Justificativa. Nos últimos dias foram muitos os moradores daquela localidade que indagaram este vereador sobre este assunto. E como não posso dar nenhuma informação com segurança, solicito ao Executivo que informe a este vereador, que em seguida informarei aos interessados se existe ou não algum projeto neste sentido. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Genésio Luiz Piazza, vereador. Obrigado, vereador. Terminado o expediente, a leitura do expediente, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para assuntos de sua livre escolha. Mas antes disso, eu tenho um pedido do comandante do Corpo de Bombeiro
e ele gostaria que eu fizesse aos nobres colegas vereadores esse convite, que terminou o curso dos primeiros socorros dos bombeiros para Nova Trento, feito aqui em Nova Trento, e ele gostaria que os vereadores estivessem presentes quarta-feira, às 19 horas, aqui nesta casa, para a entrega dos diplomas dos bombeiros que fizeram o curso. Então ele pediu para que eu convidasse os nobres colegas e, se for possível, os que puderem estar aqui, ele conta com todos. Obrigado. Assim, agora eu escrevo os vereadores. Nobre vereador Jason. Depois. Nobre vereador Leonir, as duas. Nobre vereador. Depois. Doutor Hélio. Depois, primeiro. Genésio, as duas. Sendo assim, então, eu convido o nobre vereador Leonir para tratar do assunto de sua livre escolha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. E aos ouvintes da Rádio Clube, em especial aos neotrentinos. Primeiramente, eu queria fazer um registro aqui, que nem seria ordem de vereador, mas não foi uma nem duas pessoas que me procuraram e falaram dessa, que é, para mim também, uma falta de educação por um turista que entra na cidade e vê ainda as bandeirolas enfencadas num jardim desde a Encanto Trentino. Tem bandeirola já desbotada, tem bandeirola no chão, tem bandeirola caindo e ninguém faz nada. Estão lá ainda enfencada na terra. Eu acharia que, não sei, será que ninguém vê para fazer uma limpeza lá? Então deixa o registro aí, que talvez alguém da Secretaria de Turismo que faça o recolhimento dessas bandeirolas. Outro registro também que me criticaram, eu não vi, mas o cidadão diz que pode, inclusive, dar o nome, se eu quiser, se alguém questionar, é sobre o cemitério. Foi feito um túmulo, ou um buraco, como se diz, uma carneira, e o barro foi jogado em cima de outro túmulo, e ainda está lá, como se ninguém é de ninguém, e o proprietário se vê lesado. Além de cuidar do túmulo, se vê a falta de fiscalização de um órgão que eu também ficaria bravo se tivesse um ente querido lá enterrado e me jogaria lixo em cima de um túmulo que eu estou cuidando. Então fica o registro para talvez um fiscal fosse lá dar uma olhadinha, que além disso é bem pago para fazer o serviço e fazer bem feito. O assunto que eu queria dizer hoje, aqui, os primeiros, eu queria deixar registrado nesta casa o ocorrido no dia 27, terça-feira, a desgraça que ocorreu em nosso município. Eu, como vereador, não poderia deixar passar em branco e faço jus à justificativa do vereador Edo e dizer que Nova Trento não é mais o mesmo. Vejam bem que 4 ônibus queimados numa vez só, pensem bem, numa cidadezinha de 12 mil habitantes, é de se pensar aonde nós estamos morando. Então eu quero deixar aqui a família Pedrotti, a família Ferreira, do seu Antônio e da Eliane, que a Câmara se sensibiliza com isso e dizer, vão à luta, que eu sei que vocês são fortes e vão conseguir.
Apesar que eu garanto que tem nesta cidade gente contente com o que aconteceu. Porque aqui a inveja é grande. Eles não querem ver gente que trabalha e que vai para frente. Apesar que tem gente que tem inveja sim nesta cidade. Quero dizer que fiquei contente quando eu li que a Defesa Civil recebeu novamente mais um kit da Defesa Civil. Computador, impressora, televisor, GPS, câmera fotográfica, treina, plancheta. Oh, que ótimo! Está tudo resolvido. Uma caminhonete, boa, 4x4. Pluviômetro. Será que eles vão marcar? Agora eu quero dizer a vocês que é tudo bonito. Vejam bem que eles ganharam também um barco há cerca de uns 8 meses. E o barco está encostado na garagem com um buraco assim, ó. Agora eu pergunto para vocês, e se desse uma enchente amanhã, o que serviria o barco que ganharam com um buraco na lateral? E o motor todo desmanchado? Ele já veio desmanchado. E não montaram. Eu digo para vocês, para que então foram pedir, se é para deixar lá, encostado na garagem, com um buracão desse? Ou estou errado? Agora, a caminhonete eu garanto que ela está rodando, porque dá para passear. O barco não dá para passear, né? Deixa ele lá. E o povo, ó, se dá enchente. Como é que eles vão socorrer alguém? Já não devia estar pronto esse barco, revisado, bem em funcionamento? Não. Não. A televisão, de certo, eles vão assistir o Pica-Pau também, igual o diretor do SAMAI. Vejam bem, senhores vereadores, vocês passam lá que eu já bati foto. E olhem amanhã. Vocês vão na garagem se não está lá o barco furado. E o motor todo desmontado. Sem dizer também que veio 3 caminhões da Receita Federal. Ótimo! Diz que vão fazer um bazar para o hospital. Ótimo! Que bonito! Eu só questiono aonde foi descarregado isso. Eu só questiono aonde foi descarregado. Não, eu nem vou dizer, vocês perguntem à população onde é que foi descarregado. E eu digo a vocês, será que não vai acontecer igual aos pneus? Que eu fiz pedido de informação e eles não sabem onde é que foi os pneus, né, seu Hélio? Né, seu Hélio? Eles não responderam, não sabem onde é que estão os pneus? Então vocês perguntem onde é que estão estacionados os 3 caminhões os 3 containers. Depois vocês julguem vocês mesmos. Outro assunto que eu queria aqui dizer nesta casa é que eu li também no informe Neutrentino, empresa de licenciamento ambiental já está atuando em Nova Trento. Vejam bem quem é. Ex-prefeito Orivan e ex-secretário de Transporte Valentim Cazete. 2 bons, né? 2 bons. Um fazendo o projeto e outro dando a licença. Agora eu pergunto para vocês. O ex-prefeito ficou 5 meses dentro da prefeitura. Agora, aqui diz que eles alugaram um escritório. Se esse vereador não falava que ele estava lá usando telefone, a sala,
energia, computador e secretária, ele estaria ainda lá. Depois que esse vereador denunciou, ele alugou um escritório. Já começaram bem, né? E dizer que é bom fazer o projeto. É bom. Agora, fiscalizar ele e fazer que é difícil. Vejam bem, agora ele está fazendo o projeto. E quando ele era prefeito, por que ele não fiscalizou a obra da Rua Florianópolis? Que foi feita com drenagem e agora não tem. Agora ele vai fazer projeto para os outros? E aquele que é da ambiental, eu quero dizer que hoje ele é biólogo, que ele já denunciou o município aqui do aterro sanitário. Eu quero fazer um desafio a ele, que ele reative lá o aterro sanitário, que hoje o município está perdendo 50 mil reais por mês, levando o lixo embora. E foi ele, está aqui, ó, a denúncia que ele fez no Ministério Público, eu tenho aqui na mão, aqui, ó, presidente da APREMAN, de Nova Tento, Valentim Camilo Casete, excelentíssimo senhor juiz Luiz Mauro Franzoni Cordeiro, promotor da comarca de São João Batista, dia 21 de outubro de 2008. Agora ele quer fazer projeto para Nova Tento, porque diz que não tem empresa boa que faz isso, honesta, que faz esse tipo de licenciamento. Sem dizer que tem aqui o empenho de 6.700 da Gabine da Patrola, aonde ele estava em cima como motorista, como operador, e ia levar a patrola para o Aguti para fazer campanha na véspera da eleição. Um minuto, nobre vereador. Mas já, senhor presidente, comecei ainda. Sem dizer isso, senhores vereadores, está aqui o empenho. Já tem mais, eu estou arquivando todo ele. Agora comprar a gabine e a tampa do motor, R$6.700. E o povo paga. Temos novos escritórios. Depois eu continuo, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Convido. Nobre vereador Hélio. Quero cumprimentar o presidente, nobres vereadores, todos aqui presentes e ouvintes, uma boa noite. Hoje, senhor presidente, queria só se manifestar pedindo apoio para o secretário da obra, porque a situação dos agricultores hoje estão dependendo da Cooper Trento e da Conservas Vil, né? Tem uma grande força para isso funcionar. Chega hoje, deu uma chuva ali, tem que pagar trator para puxar caminhão de morro acima ainda, isso é coisa praticamente deve ser do passado, né? Coisas simples, não é aquele bicho de sete cabeças, e a gente pede, foi feito mais indicações aqui já pedindo essa estrada e não funciona. Sinceramente, eu sou um funcionário público, trabalhei lá naquela estrada uma época, como motorista da caçamba. Se hoje o prefeito dizer assim, Hélio, eu te dou a caçamba 1 mês e uma reta para mim, só eu. E eu não consegui arrumar aquela estrada mais para encalhar lá, sinceramente, eu peço a conta da prefeitura. 1 mês, eu sozinho. Eu quero ver se vai ter mais esse problema lá. E outro também, né, hoje é um dia meio complicado, que perdemos uma funcionária, né, da prefeitura, a Valdirene Cavilha, Caturane Cavilha, né. Então ela veio a falecer por uma morte meio complicada, uma pessoa jovem, um atendimento, podemos dizer assim, bem mal atendida, foi enviada para o hospital, ali do hospital mandaram embora que não era nada, simplesmente veio acabando a falecer, né. Senhor vereador, o senhor me dá uma Fica à vontade. Né? Eu gostaria de pedir para o senhor, já que o senhor é funcionário da saúde, pedir ao senhor, como é que o senhor vê hoje o atendimento lá? Tem ambulância lá em cima?
que eu escutei, eu soube agora desse acontecido, agora à noite, e eu escutei dizer que a SAMU foi daqui para buscar paciente, e não tem mais a ambulância lá, não tem mais? O senhor está por dentro, que o senhor está da saúde? Sabe, você lembra, eu fui tirado de lá na época, né, quando eu me elegi a vereador, simplesmente no dia 9 não botaram mais eu trabalhar lá. Esse serviço eu fazia. Não tinha hora, não tinha dia. Eles tinham um motorista, né, um motorista... Aqui embaixo tem, está passando uma. Um motorista, uma ambulância, 24 horas por dia, e sábado e domingo tudo, por R$1.000. E ainda o prefeito e o secretário acharam que isso, o interior não vale tanto. Com certeza eles acharam assim, porque senão, se eles tivessem me tirado eu, deveriam ter botado melhor, né? Tinha que ser melhor. Aí eu admitia. Mas está pior. E não tem mais. Acabou. Não tem mais não ambulância, tem mais no ambulância. final, nem durante a semana. Durante a semana tem um Uno, né? Mas ainda com os pontos marcados. Quem precisa de cara de prefeitura tem que pegar e ir nas capelas da igreja e rezar um pouco, quem sabe eles vão atender. Né? Então está boa a saúde em Nova Trento. Está ótima, né? Okay, tá aí, o senhor que está aí o dia inteirinho, porque eu não tenho, né? Tenho o meu serviço, o senhor já está na saúde. Como é que foi o atendimento dela no hospital? Me disseram que ela veio aí, mandaram embora e simplesmente não tinha nada. Infelizmente ela já devia ter infartado naquele dia, porque foi mandada para o hospital de emergência a pedido do Dr. Hélio, que estava lá no interior nesse dia, né? E ela trabalha na saúde, então ela estava lá. Ela passou mal e ela foi encaminhada como emergência para o hospital pelo Dr. Hélio. Chegou aqui embaixo, a médica do plantão, simplesmente fez um raio-x, disse que não era do pulmão e ela já não tinha ar, né? Já estava passando mal, pressão alta, e ela mandou embora, sem deixar em observação, né? Que podia ter ficado, né? Mandou embora simplesmente, sem mais, sem menos. E a mulher acabou se prejudicando, daí deu mais um derrame, depois considerado lá, parece, embolia pulmonar, e a mulher acabou falecendo. Faleceu de sábado para domingo, acho que às 5:30 da manhã. E depois dizem que está tudo jóia, né? Muito obrigado, senhor. Infelizmente foi isso que aconteceu lá, e a gente lamenta muito para a família, né? Também deixa aqui os pêsames a essa família pela perca. Mas era esse o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Eu convido então o nobre vereador Genésio para tratar de assuntos de sua livre escolha, também por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Clube, meu boa noite. Começo minha fala agradecendo, mesmo que tardiamente, ao diretor proprietário do jornal O Trentino, que com toda razão na última edição mencionou que nesta casa muitas vezes este importante jornal semanal desta cidade passa despercebido por todos nós. E ele tem razão, sim, aqui se fala muito da transmissão da Rádio Clube. Enquanto nós sabemos que a Rádio Clube nem todos conseguem sintonizar, porque muitas vezes à noite, em algumas localidades mais distantes, acaba não tendo o alcance necessário ou sofre interferência de outras emissoras. Enquanto o jornal O Trentino, pelo menos a nível do interior, é distribuído gratuitamente todas as semanas, e lá aquele povo fica sabendo de tudo o que acontece nesta casa, e também daquilo que às vezes deixa de acontecer. Então, senhor Raul, eu quero lhe dizer que sou muito, muito grato por tudo aquilo que este jornal, que este meio de comunicação tem feito por esta casa. E também digo ao senhor que ainda hoje, na sala das sessões, eu questionei o presidente desta casa quanto à necessidade de se fazer uma assinatura desta casa. Isto eu havia reivindicado já no início dos trabalhos desta legislatura. Então hoje me informaram que a partir de amanhã o senhor poderá mandar seu representante a esta casa
e então será feita uma assinatura. Mas quero dizer ao senhor que tens a minha gratidão por tudo aquilo que o senhor tem feito por esta casa. Eu reconheço a importância deste veículo de comunicação. Não tenha dúvidas, é que às vezes a gente até evita de falar porque podemos ser mal interpretados, porque eu não escondo do senhor que falar bem deste jornal para alguns membros da cúpula do meu partido é um desafio, mas posso lhe garantir que em todas as reuniões que aconteceram, eu sempre mencionei da necessidade e da importância deste meio de comunicação de divulgar o que esta casa faz. E posso lhe dizer que, então, na última conversa, até aqueles que há um tempo eram contrários a essa ideia, passaram a me dar razão, porque entenderam o quanto esse jornal traz de benefícios à sociedade e principalmente aos que nesta casa desempenham sua função. Muito obrigado, senhor Raul. E ao senhor e à Vanessa, que são os proprietários. Quero fazer menção a algumas das minhas indicações, algumas que falam de coisas simples, mas que na verdade, para os que moram naquelas ruas ou naquelas localidades, são de fundamental importância. Estive na semana passada na rua Jardim Azaleias, e então o proprietário do supermercado, seu Quirinho Pedrotti, me mostrou o problema de água que fica empoçada ao entrarmos naquela rua, e que mesmo que as chuvas venham a cessar, por 3 ou 4 dias, temos água empoçada, trazendo transtornos. Então fiz a indicação, e solicitei e solicito aqui de público que o secretário de obras, que o subsecretário, o seu Virgílio, dê a devida atenção. É uma coisa simples, em que vamos gastar muito pouco dinheiro, mas que trará bastante benefício aos moradores daquela rua e especialmente aos que frequentam aquele comércio, supermercado Pedrotti. Do mesmo jeito, fiz a solicitação para que dessem atenção aqui na Rua dos Imigrantes, especificamente após a Trento Cred, e logo abaixo a casa do senhor Virgílio Maurício. Temos um problema parecido com este no Jardim Azaleias, de baixo custo financeiro para se resolver, mas de fundamental importância para aqueles que ali residem, porque pude comprovar que ali a água fica empoçada, águas da chuva, e mesmo quando a moça que faz a limpeza na Trento Cred, diariamente ela faz uso de água para a limpeza, e essa água acaba acumulando à margem da rua, e com os veículos ali transitando, acabam respingando nos muros das casas das pessoas, que têm o capricho de mantê-los sempre bonitos e limpos. Há também um problema antigo ali, me disse o seu Virgílio, e eu pude comprovar. Ali havia uma lombada há muitos anos, ela foi retirada, e de uma lombada ela passou a ter uma depressão. Isto certamente incomoda os que ali transitam, e especialmente os que moram ali, porque acabam sofrendo com a questão dos veículos mais pesados, que acabam provocando uma trepidação maior. Então, são coisas simples, eu volto a dizer, mas de fundamental importância de se resolver para os que ali residam, possam se sentirem satisfeitos com a atitude do poder público. Fiz também uma outra indicação, e novamente digo, é a terceira, quanto à necessidade de se fazer a manutenção na estrada de acesso ao Desafio Jovem. É uma instituição que presta um excelente trabalho à sociedade neotrentina. É uma instituição que ajuda a recuperar seres humanos que por algum motivo se desviaram no caminho correto da vida, ou foram vítimas desse mundo cheio de drogas, cheio, enfim, de encruzilhadas
duvidosas, e essa instituição presta um belo trabalho. Espero que desta vez o pessoal da Secretaria de Obras se sensibilize e faça a manutenção daquela estrada, pois se faz necessário. Falo também da questão do trânsito na rua Floriano Peixoto. Há umas centenas de pessoas que falam deste erro cometido no passado, quando se mudou o trânsito. Enfim, nós sabemos que esta era a principal acesso ao Hospital Imaculada Conceição e certamente também o principal acesso a chegarmos à prefeitura. E hoje, na verdade, nós nos utilizamos de uma estrada secundária para chegarmos ao hospital e mesmo à prefeitura. Além do transtorno para que as pessoas tenham o acesso melhor ao hospital, nós precisamos lembrar que esta saída se tornou perigosíssima. Nós já tivemos alguns acidentes ali, porque quem vem transitando na Santo Inácio, tanto subindo ou descendo por ter a preferência, acabam desempenhando velocidades excessivas, até porque ali ainda não foram construídos e nem construídas nenhum elevado e nenhuma lombada, como tanto se solicitou nesta casa, mas que acredito que agora deverão surgir, e isto é muito importante. E até porque, como eu disse na minha indicação, e isso não é demagogia, mas eu acredito que em todas as cidades do mundo que tenham um hospital, o seu principal acesso, ele é de se chegar ao hospital, e não apenas de saída. Porque quando se podia entrar naquela rua, tanto os que vinham do 30 Rés, como os que vinham da parte baixa da cidade, tinham acesso ao hospital direcionado. E a saída das ambulâncias, pelo ir e vir, tinha mais segurança. Então, eu ainda reconheço a boa vontade do prefeito, que me disse que à época, como vereador, ele foi contra esta mudança, porque de fato ela contrariava uma lógica. Porque de fato, se nós temos uma rua de dezenas de anos que dá acesso a um hospital, você não pode, sem mais, sem menos, depois mudar o sentido do trânsito. Então eu sei que se está estudando um projeto para revitalizar o centro da cidade, e ele se faz necessário sim, mas eu também sei que este projeto vai exigir uma quantia de dinheiro bastante elevada para que se colocasse em prática. E tem coisas que não se pode esperar tanto tempo, tem coisas que nós precisamos agilizar, e essa é uma delas. Nós podemos mudar o trânsito o sentido do trânsito desta rua, sem esperarmos... Um minuto, nobre vereador. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente. Sem esperarmos implantar este projeto, porque afinal de contas, a revitalização do centro da cidade vai, como eu disse, depender de muitos recursos. E a gente sabe que mesmo recorrendo ao governo estadual, ao governo federal, isso leva bastante tempo de se conseguir, e quando se consegue. Enquanto pequenos problemas, que aparentemente parecem pequenos, podem ser resolvidos sem esperarmos a solução do todo. Então eu espero que com essas indicações, os responsáveis as leiam, e as leiam com atenção, e espero que deem a elas a devida atenção, porque todas elas são fundamentadas no anseio da sociedade neutrentina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Não havendo mais vereador inscrito, então passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos várias indicações, pedido de informação, e eu vou colocá-las então em votação. Primeiro eu coloco a indicação do nobre vereador Leonir Maestre. Em votação a indicação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada então a indicação do novo vereador por unanimidade. Em seguida temos as indicações dos nobres vereadores Juscelino Chini, Edson Hugens e Jason Marchiori.
os nobres vereadores têm 2, 3 indicações. Eu coloco em votação as indicações. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas também as 3 indicações por unanimidade. Em seguida temos as indicações do nobre vereador Hélio também. São 2 indicações que são colocadas em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas também as indicações por unanimidade. Em seguida temos as indicações do nobre vereador Genésio. São 8. Todas as 8, então, eu coloco em votação. Os vereadores também que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas também por unanimidade. Em seguida, nós temos o pedido de informação do nobre vereador também de Genésio. Pedido de informação também eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Em seguida, nós temos o projeto de lei do Executivo que auxilia a PAI, que dispõe de uma ajuda, um auxílio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eu coloco em discussão o projeto. Algum vereador quer fazer uso para discutir o projeto? Então, Genésio, fique à vontade. Senhor presidente, 3 minutos. Sem sombra de dúvidas, é elogiável a iniciativa do Poder Executivo em conceder uma ajuda mensal a esta instituição. Até penso que poderia e deveria ser de um valor mais elevado, porque se tem uma instituição pública que presta um serviço de altíssima qualidade, que de fato é merecedora da nossa admiração, chama-se a PAI. Eu estive lá na semana que passou, fazendo uma visita, e eu sempre tinha em mente que essa instituição era bacana, era fantástica, porque de fato os funcionários que ali trabalham se dedicam verdadeiramente àquela causa. E fazendo uma visita, conversando com alguns apeanos, eu saí de lá muito mais contente do que eu já imaginava daquela instituição. Digo, saí de lá com uma imagem muito melhor, porque de fato, se todo o dinheiro público fosse tão bem aplicado, e se os funcionários públicos, se todos eles se dedicassem ao trabalho, se dedicassem à causa como aqueles que lá trabalham, eu posso lhe dizer que a sociedade estaria mais satisfeita com todos os servidores públicos. Então, merecida esta ajuda, e volto a dizer que se ela fosse de um valor mais elevado, também tinha o meu consentimento. Então, nada mais justo do que aprovarmos este projeto, porque aquela instituição o faz por merecer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Sim, nobre vereador. Senhor presidente, a gente tem muito projeto lá. Qual é o valor e qual é o prazo? Desse projeto é R$500 mensais. E qual é o prazo do projeto? 6 meses, até o final do ano. Senhor presidente, até a gente vai falar com o executivo, para que ano que vem a gente melhore esse valor. E a gente já tem esse projeto no começo do ano. A gente está com 6 meses só, né? Então, se a gente puder, já em fevereiro, quando a gente voltar a atividades, a gente já tiver esse projeto com valor um pouquinho mais reforçado, como o vereador falou lá, que eu também acho que a gente ajuda mais instituições, e eu também já convivi lá com o pessoal da PAI, né? A gente pode-se dizer assim, que a gente é feliz por não ter na família uma pessoa excepcional, né? A gente é feliz e a gente deve agradecer a Deus por isso, né? E então, se a gente no começo do ano que vem a gente pudesse ter esse projeto, que eu vejo que é um projeto assim, né, que todo mundo abraça com carinho, se a gente tiver esse projeto mais no princípio do ano, né, e também com valor aí, eu acho até de uns R$1.500, R$2.000,
Eu acho que a gente está fazendo uma grande ação para uma grande instituição. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só que eu gostaria de informar os vereadores que a Câmara, nós vereadores, estamos ajudando com R$600, tá? A Câmara ajuda, embora o nobre vereador tenha me dito que não está sendo repassado, mas isso eu vou tomar as rédeas amanhã para ver por que não estão repassando, que nós repassamos o dinheiro. Senhor Então, presidente, só uma... Sim? Eu não estou bem a par, mas se tiver um projeto não pode ter dois. Mas aquele A Câmara e o Executivo é uma coisa só. Pelo que eu sei desse projeto, deve ser um dinheiro a fundo perdido que está de alguma entidade que está vindo, tá? Não é bem do Executivo, mas vamos ver. Para mim, o senhor tem que se inteirar nisso aí, que eles estão ainda lucrando R$100, então. Amanhã nós vamos ver isso, eu vou lá ver. Tá bom, então. Não estou dizendo a Samaia, o Executivo, porque aí diz 500. Sim, se o senhor está repassando 600 da Câmara, eles estão lucrando 100 ainda. Não, esse aqui deve ser um outro negócio que mas não é... Não pode ter dois projetos. Mas não deve ser do Executivo, eu vou ver amanhã. Senhor presidente, só confirmar, R$1.100 por mês, né? E se for 2 projetos, então, como o vereador falou... Nós vamos ver amanhã. Tem que revisar isso aí. Eu coloco em votação, então, também esse projeto, que depois a gente vai ver. Em votação, então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, então, esse projeto por unanimidade. Sendo assim, não havendo mais nada na ordem do dia, eu passo a palavra aos vereadores inscritos novamente para tratarem de suas considerações finais. Eu convido o nobre vereador Jason. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos radiovintes da Rádio Clube. E boa noite também, então, ao Jornal Trentino. O Jornal Trentino fez uma menção aí na última edição, mas o Jornal Trentino já faz parte da nossa Câmara, em todas as sessões, e de forma brilhante passa para a população de Nova Trento todas as informações que são de interesse, que a gente discute e debate, projetos que a gente aprova, desaprova aqui na Câmara. Então, é constante a visita do diretor, do Raul. Então, já ficou comum a presença dele aqui. E isso engrandece os trabalhos da Câmara de Vereadores. Muito obrigado ao jornalista Raul. Dia 20/8, continuando os trabalhos que a gente se propôs, quando a gente se elegeu vereador, a gente esteve com o secretário da Educação, o Eduardo Deschamps, tudo com a ajuda do deputado Dado Xerém. Então a gente esteve lá em Florianópolis, eu, o vereador Juscelino, o ex-prefeito Orivan, o secretário Luiz e o chefe de gabinete Juliano. A gente foi fazer uma solicitação lá de uma verba de 1.200.000 para reformar, ampliar a escola lá do 30 Reis. O secretário recebeu a gente, muito atencioso, estamos agradecidos com o secretário, para reformar 1.079 metros de área e ampliar 1.200 metros quadrados. Nova Trento precisa, a Nova Trento está se expandindo e a gente foi atrás desse recurso. A gente vai lutar por isso. A gente vai lutar para que Nova Trento fique cada vez melhor, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer área. Quero agradecer aqui hoje o excelente trabalho do secretário de obras, o Pedro Tomás. O Pedro Tomás ele abriu a localidade, macadamizou e abriu a estrada da Valsugana, da Ponta Fina, da Bela Vista, e agora está fazendo um trabalho no Ribeirão da Velha, e vai fazer esse trabalho até o Calvário. Serviço de tubulação também que ele fez lá no trecho 30 Reis, da Das Areias até o Bailão do Meia. Pela finalização
de mais um trecho do calçamento lá da rua Jacqueline Poli, pela finalização também do calçamento da Ponta Fina Sul em direção ao centro, pelo início do mesmo calçamento em direção à ponte. Agora, quarta-feira, ele me falou que ele entrega aquele calçamento que liga a rua Florianópolis à rua do Mato Queimado, que é a rua João Esgrote. E também pelo início das tão discutidas aqui, das duas lombadas, pelo menos por enquanto, lá no supermercado Voltolini, na frente do supermercado Voltolini e na frente do cartório. Foi indicação desse vereador e agora a gente está sendo contemplado com essas duas lombadas. Serão as duas de várias que a gente solicitou e eu tenho certeza que o poder público vai fazer aqui na cidade. Eu li uma notinha também no Jornal Trentino e eu fui o único vereador usando a tribuna e falando pela rádio, então, que dinheiro fácil não é assim. Então eu alertei os moradores da nossa cidade, da região, sobre aquelas economias, gente vendendo patrimônio e aplicando em empresas que vinham para roubar o dinheiro do cidadão. Eu vi a notinha no jornal e eu um mês antes de essas empresas terem suas contas bloqueadas, eu fiz um comentário aqui na Câmara. Dinheiro fácil ninguém acha. Dinheiro fácil é dinheiro jogado fora, é dinheiro achado fácil e jogado fora. Então, quem fez essas aplicações, logicamente que foi enganado por essas empresas que vêm para o mercado para ludibriar o povo com ganho fácil. Sobre o vereador Hélio, sobre a estrada do Rio Viado, Ribeirão Viado, né? Sobre essas duas localidades, eu acho mais do que justo, né, que as pessoas dessas localidades sejam atendidas. Então a gente agora vamos conversar, vamos fazer uma união aqui com os vereadores, vamos conversar com o intendente, vamos conversar com o secretário de obras, né, para dar uma atenção lá também para o pessoal, que a gente sabe que é um pessoal que necessita das estradas para escoar os seus produtos, né, os agricultores lá do interior. Então a gente vai fazer aí vamos fazer uma união, vamos conversar com o secretário Pedro, todo mundo cobrando, eu tenho certeza que o secretário Pedro, com o intendente lá do Agoti. A situação que infelizmente aconteceu aí, eu também tive essa informação hoje no final da tarde, sobre o acontecido lá no Agoti, com aquela senhora que veio a falecer. E mesmo a gente sempre falando que a saúde, né, a gente faz esse comentário, e a gente vai ter que ver o que aconteceu realmente. Quem que são os responsáveis e tirar isso a fundo, porque foi uma vida que foi perdida. Então a gente vai ter que averiguar, vereador Hélio, a gente vai ter que ir a fundo nisso aí, quem é que errou, se foi o secretário, se foi algum funcionário, o que aconteceu lá no distrito do Agoti, né, com a perda dessa senhora, né, da família Cavilha, né, que aconteceu. Então a gente vai averiguar, a gente vai, eu acho que falando com o secretário, ele vai tomar as providências necessárias para que isso não aconteça mais aqui na nossa cidade. Quero expressar também a minha indignação com o que aconteceu com os ônibus. Quando eu comecei a minha vida, eu também tive um veículo queimado, não foi de forma, como é que se diz, não foi uma violação, não foi mas foi um veículo que eu perdi quando eu comecei a vida e eu sei o que é isso. E a empresa Trento Tour, que prestava um grande trabalho aqui para a cidade de Nova Trento, né, teve essa situação que aconteceu na terça-feira à noite. Bandidos, só pode ser bandidos, não é pessoas de boa índole, que vão lá e cometem uma coisa dessa aí com uma empresa que tá fazendo Nova Trento crescer. Seria isso, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aos ouvintes da Rádio Clube.
Continuando os trabalhos, eu deixei para o segundo espaço para comentar sobre isto, porque eu queria fazer a pergunta ao nobre vereador, que ele está mais ligado à saúde, que ele é funcionário da saúde. Em primeiro lugar, quero deixar aqui os pêsames à família Cavilha e Caturani, do distrito do Aguti. E dizer, para mim, foi um choque. Quando saiu da boca do vereador Hélio, viu que em 4 anos que ele esteve lá trabalhando, deixa eu molhar o bico, com a nossa administração, Sandra, do PMDB, com mais 4 do Orivan. Hoje, com mais recursos, que quando nós começamos, nós demos uma caravana para servir de ambulância para aquele distrito, uma caravana branca. Hoje, que todos os recursos que tem para pedir apoio, buscar dinheiro, o distrito do Aguti está sem ambulância. Uma vergonha. E quando este vereador vem aqui e fala da saúde, eles dizem que é bocudo, que está tudo mil maravilhas. E é mentira. Está aí a prova. Eu fiz as perguntas para o vereador e ele respondeu. Ela veio, foi atendida e mandaram embora com dor de barriga. E agora não adianta mais chorar. A família chora, coitados. Vocês se coloquem diante da família numa situação dessa. Há dinheiro para tudo aqui nessa prefeitura. Para emprego, para comprar carro, para isso, para aquilo. E não tem um que fez um projeto para comprar uma ambulância para botar no Aguti? Eles queriam até mandar uma patrola lá para ganhar a eleição. Ela caiu no buraco. Eu acho que foi Deus que viu isso. E ainda eles dizem que a Sandra fechou o hospital. E eles fizeram campanha em cima do hospital, os 4 anos, e mais do Orivan, e mais essa do Jean, e eles continuam dizendo que a culpada é a Sandra, que fechou o hospital. Então está ali a prova. Povo de Nova Trento, olhem, acreditem uma vez naqueles que falam a verdade aqui nesta tribuna, que em 4 anos eles sonegaram a verdade nesta casa. Compraram uma vereadora para não transmitir a sessão da Câmara. Hoje, o povo está sabendo o que acontece aqui. Hoje, o vereador falou o que está acontecendo na saúde. Não é o maestro que está falando, que eu subi agora às 3 horas da tarde, senão eu tinha ido para o Aguti também no inteiro, que eles foram meus amigos quando eu era instrutor de fumo, ou orientador de fumo. Uma das irmãs dela trabalhou na minha casa. Eu acolhi para ela estudar aqui em Nova Trento. Então, vejam bem, nenhum carro para trazer. Funcionária da prefeitura. Agora vocês imaginam o resto, como é que fica. E ainda eles querem tampar o sol e capaneira, dizer que está bom. Agora decretaram emergência. E ainda eles dizem que está bom. Está acontecendo todo dia. Chamam a polícia para o Neotrentino e está bom. Vejam bem como que está a nossa cidade. Eu disse aqui, com os últimos acontecimentos, e com mais este, está difícil para morar.
E pena que já se foi um ano quase. Já se foi um ano. E tem mais 3 pela frente. E vai ser mais 3 de crescimento igual ao rabo de cavalo, para baixo. Cresce para baixo Nova Trento. Então, minha gente, quando está errado, digam que está errado. Não querem hoje, novamente, iludir o povo de Nova Trento. Não adianta mais enganar. O povo foi enganado, chega. Arregace as mangas e vão trabalhar. Agora o ex-prefeito fez um escritório a fazer projeto. Nós trouxemos dinheiro do Ciro Rosa para fazer o calçamento no Aguti. E ele disse que não fazia porque tinha que fazer tubulação. E a obra que ele fez na rua Florianópolis, falo de novo, não fez a tubulação. E deixou o dinheiro embora. E o povo do Aguti está lá na poeira ainda. Só porque era o PMDB que arrumou o dinheiro. Esse projetista que está ali hoje com o escritório. Quando nós arrumamos o dinheiro para reformar a maior obra de Nova Trento, que é o colégio, que tem uma passarela, e é o orgulho do Vale, ele mandou uma notificação para querer impedir. Esse é o bom administradores que tem na Nova Trento. Os bons comandantes dessa cidade. Mas o vereador disse que é o atraso de vida, as 2 pessoas, e eu aumentei mais uma, seu Edo. Essa gente não quer o bem de Nova Trento. Elas não dão carona para não sujar o carro, senhores vereadores. Nunca ajudaram ninguém. Nunca fizeram nada. Eles só querem se aproveitar se dá para tirar mais um pouquinho. Então está aí. E agora? Não dá mais para culpar ninguém. A Sandra está longe. Está trabalhando na Codesc, em Florianópolis. Não vai dar para culpar a Sandra e o PMDB. Essa vez não dá. Vocês não tentem achar um culpado. Não tentem. Porque não vão achar. O PMDB não. O PMDB está abrindo os olhos da população. Que estão gastando, dizem que estão gastando um rio de dinheiro no hospital e não está resolvendo. Eu não sei onde é que está indo o dinheiro. Eu nem digo o que uma pessoa me disse, uma internada, né? Porque se eu disser, eu tenho que trazer ela aqui para ela dizer a verdade, porque vocês não vão acreditar. Eu não vou dizer. Só se um dia ela vier aqui comigo, eu trago ela no meu lado. É verdade ou não é? Aí se ela dizer que sim, eu digo. O que uma paciente sofreu dentro do hospital de Nova Trento. E o Bocudo é o maestre. O que não vale nada na cidade é o PMDB. Os culpados são sempre o PMDB. Sempre. Mas eu digo para vocês, jamais eu terei medo de denunciar aqui o que eu tenho certeza. E isso aí é uma certeza. O hospital está falido. Eu fiz uma indicação, senhor presidente. Eu queria que o senhor também levasse em consideração a minha indicação e falasse com mais pessoas influentes dessa cidade. Porque quando eu falei aqui para que o TRE viesse fazer o título aqui em Nova Trento, não fui eu que consegui, mas eu alertei e eles vieram. Hoje, pessoas do Rio do Braço, que já votam aqui, estão impedidos de fazer a renovação do título. Então eu pergunto, o IBGE considerou a população do Rio do Braço para Nova Trento?
E por que eles não podem votar aqui? Por que eles não podem se recadastrar aqui? Um minuto, nobre vereador. Ah, senhor presidente. O meu coro é ligeiro, senhor relógio. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que deveria entrar, sim, um jurídico da administração. Mas isso tem que partir da administração. Não é nós aqui da Câmara. Mas eu fiz a indicação para isso, para ao menos eles não rasgarem a minha indicação, porque eles rasgaram toda ela até agora. Essa aqui, não rasguem. Porque eles também precisam do voto do Rio do Braço. Ao menos aqueles que querem votar em Nova Trento. Aquele que não quer, deixe ele lá no cantinho dele. Não provoquem ele. Deixam lá. Só aquele justamente que quer votar em Nova Trento. Deixa ele lá, tranquilo. Agora, ele não pode se recadastrar porque o endereço dele é São João Batista. Teria que ter uma decisão da juíza, senhor presidente. Então, para isso, devia ter, sei lá, uma liminar, uma informação para a juíza, que ela dê uma autorização ao TRE para que possa recadastrar o pessoal do Rio do Braço que querem votar em Nova Trento, que é Nova Trento por lei. Agora, se a briga continua, vamos deixar como está. Está aí alerta de um vereador que já tem o voto lá e queria que eles respeitassem a vontade do eleitor em votar em Nova Trento. Muito boa noite, senhor presidente, público presente e ouvintes da Rádio Clube. Obrigado, nobre vereador. Será visto, acho que foi uma boa indicação, nobre vereador, e vai ser, vamos tentar junto ao TRE. Convido o nobre vereador Edson. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente e ouvintes da Rádio Clube, uma boa noite a todos. Eu quero deixar aqui meus pêsames para a família da Valdirene Calvilha. Ela era agente de saúde e com certeza vai fazer muita falta no distrito do Aguti. Aproveitar e falar, pedisse para o vereador Maestre e para o vereador Hélio se informar um pouco melhor do que aconteceu certo. Para depois vir aqui falar, até mesmo por respeito à família que aconteceu hoje. Eu conversei hoje com o secretário da Saúde, o Max, conversei com o Bica, conversei com a técnica de enfermagem lá do Aguti, conversei com a família lá da Valdirene, e quero dizer que quinta-feira ela foi encaminhada ao Hospital de Nova Trento. A médica que atendeu fez a consulta e tal, e onde que não constava nada. Ela pegou e liberou a mulher para ir para casa. Sexta-feira a mulher passou mal, mas não quis descer. O Hélio deve estar sabendo disso também, né, Hélio? Sábado, a técnica de enfermagem lá quis trazer ela, ela não quis vir, não teve jeito de vir. Aí ligaram para o Max, era 10 horas da noite. O Max, na hora, passou no telefone, ligou para a SAMU e pediu para ir buscar a mulher. Aí veio, encaminharam para Floripa, mas infelizmente acabou falecendo. E falar também da ambulância lá do Aguti. A ambulância tinha lá no Aguti esse ano. Só que de umas 2 semanas para cá estragou. O vereador Hélio sabe disso, que tinha. Eu e o Jocelino, nós fizemos uma reunião com o prefeito, pedimos uma ambulância nova lá em cima, né, Jocelino? E foi pedido uma Kombi também para trazer aquele pessoal para fazer os exames aqui embaixo, porque tem aquela ambulância grande que é um crime trazer aquele pessoal dentro daquela ambulância lá de cima. Então, nós pedimos que mandasse a ambulância pequena para ficar lá, pedimos uma Kombi para trazer o pessoal e pedimos para contratar mais um motorista para ficar de plantão os fins de semana. Então, vereador,
quero pedir para o senhor se informar melhor antes de vir aqui, subir e falar coisa que o senhor não sabe. E tentar se informar um pouquinho melhor. Hoje é só. Uma boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, continuando minha fala sobre as indicações, quero justificar a indicação em que solicito que o Poder Executivo analise a possibilidade de nós isentarmos a empresa Trento Tour dos impostos municipais por um período de 10 anos. Como disse na indicação, seria uma ajuda singela, mas seria uma prova de que estaríamos solidários àqueles empresários, porque de fato eles foram vítima de bandidos que infelizmente neste país são protegidos por leis que, mesmo quando presos, a nossa lei é tão mal feita que em poucos dias eles estão soltos novamente, atormentando a vida dos cidadãos que trabalham, que pagam seus impostos, que lutam para conquistar alguma coisa. Infelizmente hoje nesse país, no fundo o bandido é o trabalhador, porque ele está à mercê dos safados, dos marginais, e a lei lamentavelmente acaba protegendo esse tipo de gente, porque acompanha-se pelos jornais, pela televisão, que quando a polícia bate num bandido desse, aparece uma dezena de advogados falando de direitos humanos. No entanto, quando acontece uma tragédia dessa, você não vê um que venha defender os direitos da vítima, infelizmente. E lamentavelmente, eu quero dizer, estamos na Semana da Pátria, e às vezes eu me pergunto, e que pátria é esta? Que seus filhos, que seus cidadãos já não sentem mais segurança, já não são lembrados por aqueles que nos representam na esfera superior desse país. Porque vejam os senhores o exemplo que aqueles deputados nos deram semana passada, quando dizem que eles representam o povo brasileiro. E eu gostaria de perguntar àqueles deputados que povo eles representam. Porque quando a Suprema Corte de Justiça desse país condena um ladrão, que é o nome correto do bandido que rouba dinheiro público, mas que do palavreado mais nobre é chamado de corrupção e de corrupto, então os nobres deputados desta nação acabam absolvendo o bandido de sua culpa, dando a ele o direito de permanecer na cadeia, recebendo o dinheiro do povo brasileiro, dando à família daquele bandido o direito de morar no apartamento que é do povo, com todas as despesas pagas, certamente com o direito de usar avião para passear em suas fazendas. Fica a pergunta, que pátria é esta, senhores? Nós éramos uma colônia de Portugal e nos libertamos em 1822. Hoje somos escravos dos bandidos que andam soltos nesse país e de mais uma quantidade de bandidos engravatados naquele Congresso Nacional que se dizem representantes do povo. Lamentavelmente a gente não sabe mesmo que povo eles representam. Vejam a que ponto chegamos, que uma cidade pequena como a nossa, que jamais se poderia imaginar que isto fosse acontecer. E aconteceu com uma empresa que presta um bom serviço, uma empresa privada, que não tem nada a ver com a história dos bandidos que querem brigar com o governo. Mas é uma briga em que os governantes só perdem porque eles querem.
porque é muito fácil mudar as leis desse país e colocá-las em prática. Posso até dizer que leis existem. O problema todo é que os que estão no comando deste país não querem aplicar a lei. Porque certamente, se aplicá-las, muitos deles que são comandantes desse país e que se dizem representantes do povo, iriam para trás das grades. Este é o problema. Esse país precisa novamente proclamar sua independência. É preciso que haja um novo grito do Ipiranga, mas desta vez para nos libertarmos da corrupção, para nos libertarmos daqueles bandidos que ocupam cargos públicos, que aparecem nas campanhas vestidos de ovelha, mas que por debaixo daquele pelo tem um lobo. Lamentavelmente, este país precisa novamente de mais um grito. E não é mais um grito para se tornar independente de Portugal. É um grito para nos tornarmos independentes desses cidadãos que representam e que dizem que representam o povo, mas não é verdade. E percebe-se que me parece que a cada dia que passa fica pior. E nos dá a impressão que esse país só vai se libertar disso tudo se um dia o povo fizer um levante de verdade. Lamentavelmente, eu lamento ter que dizer isto, mas do jeito que as coisas andam, me parece que só há este caminho. É uma pena, um país que se tornou independente há 100 e tantos anos, e hoje se tornou refém de alguns, ou melhor, de algumas dezenas de políticos que ocuparam o poder, alguns se perpetuaram no poder e usam o poder apenas para se beneficiar. Eu já disse nesta casa muitas vezes e volto a repetir, enquanto nós tivermos políticos no poder que usam o poder para se servir e não para servir, nós não mudaremos este país e nós não mudaremos o nosso estado, o nosso município. Então é preciso que nesta Semana da Pátria, que cada cidadão brasileiro repense naquilo que faz, da forma que ele votou na última eleição e como ele vai votar no ano que vem. Porque o ano que vem nós temos uma arma em nossas mãos que não machuca, que não vai fazer violência, que não vai derramar sangue, mas que se nós soubermos usá-la, nós poderemos libertar este país, que é o voto. Ano que vem nós vamos eleger presidente da República, senadores, governadores, deputados estaduais e federais. Então vamos nos lembrar o que esta casa em Brasília, que se diz representante do povo, fez na semana passada. Digo aos senhores, nenhum daqueles que hoje está naquela casa é merecedor da nossa confiança novamente. Porque os senhores viram e acompanharam que nenhum daqueles que se dizem honestos saiu na rua a defender os direitos do povo e a dizer que o que aconteceu lá é vergonhoso. Todos se mantiveram calados. Isso é a prova de que eles, quando o interesse é comum entre eles, todos se defendem. E é desses que nós precisamos nos libertar. Se nós continuarmos a mantê-los lá, então é porque nós estaríamos concordando com o que eles vêm fazendo e com o que eles fizeram na semana passada. Porque de tudo que já aconteceu naquela casa, o acontecido da semana passada, senhores, não só este país ficou envergonhado, mas certamente o restante do mundo democrático se perguntou, mas que diabos de democracia é este país? Porque o poder maior da justiça não tem o direito de cassar o mandato de um cidadão que comprovadamente se apoderou do dinheiro público. E aí, 200 e tantos deputados têm o direito
de dizer que ele é merecedor do salário, que ele não pode e não deve perder o mandato, que ele não pode ter o título de deputado federal cassado. É vergonhoso, lamentavelmente, mas nós brasileiros deveremos continuar a lutar, porque é o que nos resta, para ver se um dia este país então se torna independente verdadeiramente e ele passa a ser uma nação de seu povo, para que tenhamos governantes de fato preocupados com as causas populares, porque é disso que nós precisamos. Um minuto, nobre vereador. Então, senhor presidente, eu quero usar este minuto que me resta e completar um pouco sobre a fala dos nobres vereadores na questão da saúde neste município. Eu quero dizer aos senhores que quando se fala em saúde em Nova Trento, se tem em mente o secretário de saúde. Senhores, é preciso separar o joio do trigo. Eu converso com frequência com este secretário e posso dizer aos senhores que ele é incansável na busca da solução dos problemas. A fatalidade ocorrida neste final de semana, se nós encontrarmos um culpado, que eu acho que é muito difícil apontar um culpado, mas se eu tiver que dizer de alguém que não tem culpa nenhuma, eu posso dizer aos senhores que o secretário aqui não tem nenhuma culpa. Porque se o médico do Aguti, ao atender aquela jovem senhora, diagnosticou que ela tinha um problema mais sério, se ele a encaminhou para o hospital, então quem cometeu erro foi aquele médico ou aquela médica que o atendeu. Eu sei das nossas limitações desse hospital, mas certamente faltou talvez conhecimento, ou faltou vontade deste que a atendeu em examiná-la melhor. O fato é que houve um erro e lamentavelmente é impossível corrigi-lo. Mas digo aos senhores, por mais que queiram encontrar um culpado, e eu não sei se este é o caminho, mas posso lhes garantir aquilo que disse. Não condenem o secretário, porque ele não tem culpa. Ele apenas contrata, a função da medicina é o médico. Ele não poderá estar do lado do médico, ajudá-lo a fazer o diagnóstico, porque não é função dele. O problema é que neste país, a medicina passou a ser uma mercadoria. E nós podemos acompanhar pelas notícias no país afora, que quando o governo federal tomou uma medida correta em trazer médicos estrangeiros, os nossos fizeram um levante dizendo que não precisa. No entanto, os nossos se negam a trabalhar nos pequenos municípios. Os nossos se negam a ir para o interior prestar serviço à sociedade. Eles só se lembram dos direitos e não dos deveres. Então, lamentavelmente, nós também devemos, ou somos hoje vítimas dessa situação. Que bom seria se todo médico que estivesse nesse hospital viesse verdadeiramente com o desejo de curar as pessoas, de atendê-las bem. Certamente nós temos pessoas que vêm com esse objetivo, mas no meio de tantos, nós também encontramos médicos que muitas vezes nos atendem mal, é verdade. E também eu sempre me lembro, e nós temos que nos lembrar, que o médico também é um ser humano igual a nós, que em algum momento ele pode não estar bem como nós imaginamos e fazer um diagnóstico errado. Não vamos condená-los por esse motivo. O fato é que essas fatalidades acontecem e a gente lamenta. A gente gostaria que isso nunca viesse a acontecer. Mas volto a dizer, procurem, investiguem, vamos encontrar um culpado. Mas digo aos senhores, deixem o secretário de fora, porque ele não tem culpa disso. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu convido o nobre vereador Juscelino. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, os ouvintes da Rádio Clube.
E ao jornalista Raul Sartori, que representa o jornal O Trentino, eu vi também a nota que foi colocada no jornal da edição da semana passada, e confesso que às vezes eu até não o cumprimento, porque geralmente quando eu uso a tribuna ele já está ausente. Então realmente eu às vezes esqueço de cumprimentar. Mas com certeza já foi falado aqui, é um veículo de grande importância para a Nova Trento. Um veículo de comunicação. Quero comentar sobre a indicação do vereador Edo. É muito importante e realmente, como ele colocou, chegou a um ponto que não dá mais para suportar a questão do morador de rua, o senhor Adroaldo. Na semana passada, na segunda-feira, eu fiquei até o primeiro espaço. Depois das votações eu saí. E também por esse motivo. Eu fui até na segunda-feira, durante o dia, eu e a ex-vereadora Elza, funcionária hoje da Secretaria de Assistência Social. Nós fomos a Florianópolis, mais ou menos até meia-tarde, procurar informações sobre a família desse senhor. E fomos a postos de saúde, a Secretaria de Assistência Social de lá, para tentar encontrar alguém que desse informações, porque a gente hoje sabe que a família dele é de lá, mas é de lá da onde? Né? Tem gente que diz que algum parente vem a Nova Trento e deixa dinheiro, deixa comida paga por aqui para ele. Né? Se é verdade, não se sabe, é o que se ouve. Então a gente procurou, infelizmente a gente até encontrou o cadastro da mãe dele, num bairro lá em Florianópolis, mas a última consulta dela naquele centro de saúde foi em 2007. Então, dali em diante não se tem mais notícia dela. E a única pessoa da família que se encontrou informações foi ela. Está se vendo, e a previsão é para quarta-feira, a internação dele num hospital em Florianópolis, até de início para tratar um machucado que ele tem no pé. Então, se está trabalhando em função disso, e eu espero e acredito que seja definitivo agora essa solução, porque realmente não pode a coisa continuar como está. Quanto ao projeto da Rua Independência, ele já está pronto. A Associação dos Municípios fez ainda no ano passado. O valor dele é aproximadamente 800 mil. Então é uma preocupação minha, até porque eu também já morei lá, naquela rua, lá nas casas populares, e eu não prometi para ninguém, mas eu, durante a campanha, dentro de mim, eu criei esse compromisso de tentar levar alguns metros de calçamento de onde existe hoje para dentro. Porque eu sei da dificuldade daquela gente, porque eu também passei a dificuldade que eles passam hoje, por 5 anos. Chuva, poeira, buraco, eu sei que não é fácil. E quem está aqui fora acha que mora pouca gente lá. Às vezes eu converso com pessoas e me dizem, mas lá, calçamento lá, não tem quase ninguém. Eu acredito que tenha perto de 100 famílias lá. Então esse projeto ele existe. A única dificuldade é o financeiro, que se depende de recurso federal ou estadual para realizar aquela obra. Na semana passada, eu até fiquei admirado com um levantamento aqui do vereador Leonir, que foi a viagem da funcionária da Secretaria de Turismo para o Rio de Janeiro. E eu fui procurar saber, porque realmente nos documentos ela foi participar da Jornada da Juventude. Só que a jornada não começou no dia 19, começou na semana seguinte. E aí eu descobri que internamente fizeram um pedido do adiantamento para a jornada, mas se equivocaram, porque era para participar da Expo Católica, que é um evento que aconteceu antes da jornada, na semana anterior. Então, só para ratificar essa informação e dizer que ela prestou contas
tudo certinho, mas ela participou realmente da Expo Católica. Quero repassar um convite que a diretoria da Capela do Indaiá me solicitou que fizesse aos vereadores, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Clube, para a festa que acontece na capela nos dias 7 e 8, sábado e domingo próximo. Então a diretoria da Capela do Indaiá convida todos para participar da sua festa da comunidade. Seria isso hoje, senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Obrigado, nobre vereador. Antes de encerrar essa reunião, eu gostaria de reforçar novamente o pedido do comandante do Corpo de Bombeiros para quarta-feira, então os vereadores que estiverem à disposição, que se façam presente esta casa para serem entregues os diplomas dos alunos formados. Sendo assim, eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima, que será realizada em dia e horário regimental. Boa noite a todos.